Como é bom saber que Deus cuida de cada um de nós. Deus cuida individualmente, como nós já falamos há 2 semanas atrás. Neste programa Ele cuida individualmente de nós. Mas Ele também cuida de nós no meio de uma sociedade, no meio de um monte de gente. E hoje eu quero ler uma história de Mateus capítulo 9, o verso 18 em diante. Falava ele ainda quando um dos dirigentes da sinagoga chegou, ajoelhou-se diante dele e disse: "Minha filha acaba de morrer. Vem e põe a tua mão sobre ela e ela viverá." Jesus levantou-se e foi com ele também os seus discípulos. Nisso uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, chegou por trás e tocou na borda do seu manto, pois dizia a si mesmo: "Se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada." Voltando-se, Jesus viu, disse: "Ânimo, filha, a sua fé a curou." E desde aquele instante a mulher ficou curada. Quando ele chegou à casa do dirigente da sinagoga, viu as flautistas e a multidão agitada e disse: "Saiam. A menina não está morta, mas dorme." E todos começam a rir dele. Depois que a multidão se afastou, ele entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. A notícia deste acontecimento espalhou-se por toda aquela região. Eu não quero falar da mulher. A mulher nós vamos tratar semana que vem. Hoje nós queremos falar sobre Jairo. Quem era Jairo? Um dirigente da sinagoga. Um homem de muita influência no meio dos judeus. É interessante na Bíblia, se você olha a vida de Jesus, quantas vezes os fariseus e os escribas vieram com perguntas traiçoeiras para ele, para ver se eles pegavam ele de qualquer forma, assim para prejudicá-lo. Mas no meio disto tinha alguns que o Espírito Santo mexeu tanto com eles que eles reconheceram que tinha alguém que tinha um poder sobrenatural. E aqui um homem vem a ele, olha, essa história para mim, essa primeira frase do verso 18 aqui, isso mexe muito fundo comigo. Quando dizia assim: "A minha filha acaba de morrer, vem e impõe a tua mão sobre ela e ela viverá." A menina está morta. Aí vem esse homem e diz para Jesus: "Se você impor a mão sobre ela, ele viverá." Aonde você acha uma fé assim hoje? Aonde você achava uma fé assim no meio do povo judeu em geral? Mas aqui tinha um homem que tinha visto o que Jesus tinha feito. E como ele viu o que Jesus tinha feito, isso mexeu profundamente com ele. E ele diz: "Este homem pode solucionar meu problema. Este homem pode resolver isto." Ele tinha uma posição elevada, ele era chefe da sinagoga. Se os outros pessoal dos fariseus e escribas vissem ele conversando com Jesus, ele ia ter problemas na sinagoga. Mas a sua grande necessidade faz com que ele vá e bata a porta de Jesus e diz: "Jesus, eu preciso da sua ajuda. E eu sei que só o Senhor é meu único refúgio. Nada mais pode me ajudar do que o Senhor." E é interessante o que Jesus faz. Jesus levanta-se e vai com ele. Só que quando ele sai em caminhar, Jesus tinha um problema. Ele já era muito conhecido e a multidão parece que ficava nas portas onde ele estava, esperando ele se levantar para ir para um lugar. Corria todo mundo atrás para ver o que ia acontecer. E queriam ver mais milagres. Mas é interessante. No meio disso ele tem obstáculos, tem problemas, a coisa demora mais ainda. E esse fariseu ansioso: "Vai lá, minha filha está morta e quanto mais tempo demorar, mais complicado vai ficar." E Jesus caminha com ele. E quando ele chega na casa, o que ele encontra? Uma multidão outra vez, tocando flautas, agitado e assim por diante. E ele diz: "Saiam."
a menina não está morta, mas dorme. Aquele pessoal que estava lá, eles já estavam ali há um tempo. Eles tinham visto a menina morta. Ela está deitada ali, ela está morta, ela não está respirando. Parou de respirar, o coração parou de bater. Faz tempo, faz horas. Porque para o senhor vir de onde o senhor tinha que vir até aqui, demorou. Aí o senhor ainda teve problemas no caminho, aí demorou mais ainda. Ah, o senhor está brincando que ela não está dormindo, que ela está só dormindo. E o povo deu risada da cara dele. Jesus só diz: saiam. Ele não se defende, ele não faz nada. E depois que a multidão se afastou, ele entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Eu acho isso um grande contraste contra o que nós encontramos hoje em muitas e muitas igrejas no Brasil afora. No Brasil afora, os pastores querem fazer shows dentro da igreja para mostrar para a multidão o que acontece. E aqui nós vemos exatamente o contrário. Aqui nós vemos Jesus manda todo mundo para fora e ele vai lá, pega ela pela mão e ela se levanta. Ninguém precisava ver. Ele não precisava ter a fama. Ele não precisava ser... E o que Jesus sempre de novo fazia? Dizia para eles não contar. Mas aqui não tinha como não contar. O milagre foi divulgado entre todo mundo, espalhou-se por toda aquela região. Por quê? Era uma menina que está morta há algumas horas. Agora levanta, come, corre, fala, anda, vive normal como qualquer outro ser humano. Espera aí, alguma coisa aconteceu. Alguém fez esse milagre. E aí a notícia corre, e aí outra vez os outros fariseus. É interessante que aqui nós tínhamos um dirigente da sinagoga. E aí os outros fariseus e os outros escribas se reúnem para ver como é que eles vão prender esse tal de Jesus. Por quê? Porque eles estavam perdendo o espaço dele e ele estava ganhando espaço. Isso precisa acontecer na tua e na minha vida. Nós não somos nada importantes. Francisco não é nada importante. Você não é nada importante. Quem é importante na nossa vida é Jesus. Ele precisa ser exaltado. Ele precisa ser engrandecido. Ele precisa ser glorificado. Dele nós temos que falar. Dele nós temos que divulgar o nome. Dele nós temos que anunciar a palavra. Porque é Ele que faz as coisas. Você já se cortou alguma vez? Você faz um curativozinho lá sobre o corte. E quem traz a cura disso? Você já pensou uma vez como isso sara sozinho? Sabe por quê? Porque Deus colocou dentro de nós essa situação de que quando nós nos machucamos, aquilo vai sarar novamente. Aquilo vai ficar bom outra vez. E você não vai ter mais a ferida. Porque você não pode fazer nada. Você pode limpar, você pode passar remédio, você pode fazer coisas. Mas quem vai dar a bênção é Deus. É aquilo que Ele nos presenteou quando nós nascemos. E assim também Ele nos presenteia com a vida eterna. Ele nos oferece e diz: creia. Aqui tinha um homem que cria. E ele foi a Jesus, pediu ajuda e encontrou ajuda. Por isso nós temos um Deus que é incomparável. Não tem como comparar com qualquer outro Deus, porque Ele é, somente Ele, é Deus verdadeiro, vivo e que voltará para buscar a sua igreja.